Boa noite a todos e a paz do Senhor para todos meus irmãos em Cristo. Eu sou Moacir Custódio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe seu like aí, seu comentário. E vamos para o vídeo, né? Meus amados irmãos, eu vou falar hoje a respeito da salvação, a respeito daquela pessoa que entregou a sua vida a Cristo. Aquela pessoa que vivia numa vida mundana, que fazia a vontade do mundo, que vivia com a sua vida no pecado, que estava distante de Deus, que estava nos vícios das drogas, da prostituição, da homossexualidade, né? Da bebedice, de tudo aquilo que desagrada a Deus. E esta pessoa aceitou o Evangelho de Cristo, ou seja, ele entregou a vida dele a Jesus. E a Bíblia diz que quando um pecador aceita Jesus, a festa nos céus. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo. E agora essa pessoa passa a ter um novo nome, um nome escrito no livro da vida. Irmão, como é que eu faço para o meu nome ser escrito neste livro da vida? Neste livro do Cordeiro de Deus. É quando a pessoa entrega a vida dele, ele agora passa o seu nome a ser escrito neste livro da vida. Porque lá em Apocalipse diz que aquele que não for achado o seu nome neste livro, este não tem parte no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. É quando a pessoa entrega a vida dele a Jesus, deixa todo o embaraço, todo o pecado. Porque, meus amados irmãos, ser cristão é uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Ou seja, você deixar a sua vida, aquela vida de pecado para trás. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele falou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele agora não vive mais aquela vida adiante. Se ele roubava, ele agora não rouba mais. Se ele matava, agora ele não pode matar mais. Se ele se prostituía, agora ele não pode mais. Porque ele tem que ter uma vida de santificação. A Bíblia diz: sem a qual nenhum homem verá a Deus. Justamente isso. Para chegar até a Deus, tem que ter uma vida de santificação. Ou seja, vida de santificação é uma vida separada, é uma vida transformada, é uma vida mudada. Ele não pode mais fazer o que ele fazia antes. Se ele roubava, não rouba mais. Se ele matava, agora ele não pode matar mais. Se ele adulterava, agora ele não pode adulterar mais. Veja aquela passagem daquela mulher adúltera, que Jesus teve um encontro com ela. Ela foi salva. E Jesus disse, a partir de agora não peque mais. Ou seja, aquela vida ela tinha que deixar totalmente. Ela agora não pode viver mais essa vida, porque a Bíblia diz que evangelho é poder de Deus. O apóstolo Paulo, eu vou ler esse versículo, está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Veja o que é que Paulo diz, eu vou ler aqui, né? Para a gente começar o assunto. O apóstolo São Paulo, né? Em Romanos, capítulo 1. Cadê, meu Deus? É muito conhecido, mas a palavra de Deus ela é nova a cada manhã, né? Veja o que é que Paulo fala, né? Aqui em Romanos. Tá em Romanos, é porque não dá para ver direitinho. Eu tenho que mudar a posição do celular, né? Romanos,
Romanos, capítulo 1, versículo 16. Veja que Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Olha, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo diz que foi primeiro dos judeus? Porque Jesus veio para o povo judeu, né? Jesus veio para a nação de Israel, dos judeus. Mas como a nação de Israel rejeitou a Jesus, negou a Jesus, aí o evangelho se expandiu para todas as nações. Mas o evangelho de Cristo, a prioridade era para o judeu. Que Paulo fala aqui, que o cristão não deve se envergonhar do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor para todos, independentemente do que você seja, ou seja espírita, ou seja macumbeiro, ou seja matador, ou seja ladrões, ou seja homossexuais, tanto mulher como homem, né? Mentirosos. Todo esse, o evangelho é para todo esse tipo de pessoa, né? Eu não vou estar aqui, vamos dizer assim, passando pano. Eu tenho que falar a verdade, né? O evangelho de Cristo, ele tem que ser pregado na internet, no mundo, nas praças, aonde estiver. Paulo disse, aonde estiver tem que ser pregado. Veja que Paulo foi um missionário. E o que é missionário? É levar o ide de Jesus. Assim como Jesus chamou os 12 apóstolos e disse, ide por todo mundo. Marcos parece que é 15:16, ou é 16:15, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado aí. Tá vendo? Paulo foi o homem que mais pregou em suas viagens missionárias, na primeira, segunda e terceira viagem missionária de Paulo, que Paulo pregava o evangelho. Paulo, ele pregava mesmo nas praças, nas ruas, nas cidades, onde Paulo chegava, ele pregava o evangelho, porque Paulo, ele disse que não se envergonhava do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja Deus. O evangelho não é para estar dentro de 4 paredes ali. Não, o evangelho é para sair ao mundo, pregar aquelas pessoas que estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não só dentro de 4 paredes, não. O evangelho tem que ser proclamado, aleluia, nas praças, aonde você estiver, no trabalho, no ônibus, nas ruas, na cidade, onde você estiver, o evangelho de Cristo é para ser pregado. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E Paulo, ele tinha esse objetivo de levar o evangelho, pregar a palavra de Deus, pregava tudo aos gentios. Paulo pregava aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Gálatas, né? Que Paulo andou muito pregando o evangelho em vários países. Louvado seja o nome do Senhor. Na Ásia, glória a Deus, né? Aí ele diz que o evangelho de Cristo é o poder de Deus, evangelho é transformação, evangelho é mudança de vida, evangelho louvado seja o nome do Senhor, não tem que ficar parado. Glória a Deus, o evangelho tem que ser proclamado, meu amado, meu irmão, minha irmã. Tem que ser pregado a toda criatura. A Bíblia diz, quando esse evangelho do reino for pregado a todo mundo, aí virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vendo o evangelho sendo pregado. Aleluia. Muitos homens de Deus recebendo essa concumbência de pregar a palavra. Não saber a quem vai ser pregado, mas tem que ser pregado, que
que o mundo queira ou não queira, a Bíblia diz, perturbe-se todos os moradores da terra, mas o dia do Senhor vem e está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O profeta Amós disse, eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não sede de pão, não de fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E este dia está chegando. Glória ao nome de Jesus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E quem são a igreja? A igreja de Cristo somos nós. A igreja de Cristo não é quatro paredes. A igreja de Cristo é aquele que está anunciando as boas novas, que está pregando a palavra do Evangelho de Cristo. Glória ao nome de Jesus. Nesta noite, Ele marcou encontro contigo. Você que ainda não teve a oportunidade de ouvir este evangelho que é para a tua salvação, não sei, aleluia, a vida que você está levando, a situação que você está, o vício que você está nessas drogas, ou na prostituição, ou, glória a Deus, ou no roubo, o vício que você estiver, Jesus quer libertar a tua alma, Ele quer te salvar, Ele quer te dar um novo nome, Ele quer te transformar numa nova criatura em Cristo Jesus. Ele quer te dar salvação. Agora só depende de você aceitar este evangelho maravilhoso. Glória ao nome de Jesus. E você que vai ouvir esta mensagem da cruz, que é para transformar a sua vida. Glória a Deus, Ele quer te tirar, louvado seja o nome do Senhor, do candomblé, da feitiçaria, da macumbaria. Ele quer te tirar da embriaguez, dos vícios das drogas. Ele quer te libertar. Só depende de você entregar a sua vida a Cristo. Se você ouvir esse vídeo aí, abra teu coração, entregue a sua vida a Jesus enquanto é tempo. Não tarde, porque a volta do Messias está se aproximando. E você, que se não tiver, aleluia, entregado a sua vida a Cristo, quando Jesus vir arrebatar a sua igreja querida, amada, purificada, você pode ficar. Glória a Deus. Mas se você entregar a tua vida a Cristo, no momento do arrebatamento da igreja, você vai ser arrebatado. Agora, se você estiver numa vida de pecado, numa vida, aleluia, lá fora, fazendo a vontade da carne, a vontade do pecado, a vontade do inimigo, glória a Deus, você vai ficar. Glória a Deus. Se você estiver ouvindo esta mensagem, deixa aí nos comentários, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque só Ele que te dá o direito de vida eterna. Glória ao nome de Jesus. O homem vive 80, 90, pode chegar até os 100 anos, mas se ele não tiver entregado a sua vida a Cristo, ele não vai herdar a vida eterna. Para herdar a vida eterna é preciso o homem, em primeiro lugar, entregar a sua vida e depois seguir os mandamentos de Cristo. Glória a Deus. Seguir a paz com todo e a santificação, a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Por quê, irmão Moacir? É porque Deus é santo. A Bíblia diz que Deus não se mistura com pecado. O pecado é que afasta o homem de Deus. O pecado é que distancia o homem de Deus. Por quê? Deus é santo. E para você chegar até Ele, é preciso você se tornar santo. E como é, irmão Moacir, que eu posso me tornar santo? É você deixando o embaraço, o pecado, todos os vícios que eu falei aqui e
aceitaram o Evangelho de Cristo, tem uma vida transformada, uma vida purificada, e você vai anunciar este mesmo Evangelho, na qual eu estou há mais de 35 anos servindo ao meu Senhor Jesus. Né? Mesmo nós tendo falha, tendo erro, porque não somos perfeitos, e quando a Bíblia diz, quanto nós estivermos na carne, nós ainda somos falhos, estamos sujeitos a falhar. Veja que Jesus disse a Pedro, Pedro, quando tu te converteres, lá no finalzinho do livro de João, quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Então quer dizer que Pedro ainda não era convertido, Pedro ainda não tinha uma vida de transformação, mas quando Pedro mudou a sua vida, quando Pedro deu lugar ao Evangelho de Cristo, aí Pedro sentiu o Espírito Santo de Deus modificando o seu viver. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, uma boa noite, a paz do Senhor, que Deus te dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, um sono reparador, e que você continue com a vida transformada na vontade de Deus. Amém? Deus abençoe. Tamo junto e até o próximo vídeo.